aquilo que as promessas do Senhor, Deus não é homem pra mentir, né? Então, quando parece que a gente tá cego, a gente tá perdido. Eu também passei por esse processo que eu até tava te contando no carro. Sei lá, eu não sei onde eu tava, né? Parece que a gente não tá enxergando e de repente, quando você tem esse encontro com Jesus de verdade e você começa esse processo, não existe nada melhor, sabe, gente? Eu gosto sempre de falar aqui, Dave, no podcast, que quando as pessoas olham a gente falando e acham que, né? Como que é? Demora muito tempo para o de repente acontecer do nada. Então, as coisas não acontecem do nada. Todo mundo passa por um processo, um encontro com Jesus. E eu sei que você que tá ouvindo pode se identificar muito com a história do Dave, sabe? Você pode estar perdido, você pode estar angustiado, parece que tá tudo errado. Assim como tava na minha vida 3 anos atrás. Tava tudo errado, tava tudo fora do lugar. Eu nem queria mais viver, sabe? Então, se você tá passando por isso, dobra seu joelho, sabe? Dá um pause nesse podcast ou quando terminar e dobra o seu joelho e faz uma oração, clama do fundo do seu coração e abre a sua Bíblia, assim como o Dave fez, assim como eu fiz, assim como a minha mãe fez, porque o que ele mais quer é que você o busque para que ele se revele para você. Então, o seu testemunho, Dave, me inspira muito, porque eu vejo que nada, né, nada assim é fácil e a gente precisa tomar um primeiro passo. Então, que você tome esse primeiro passo ao ouvir esse podcast. Dave, eu acho que acho que a grande pergunta do cristão é: como saber se é a voz de Deus que tá falando? Né? Eu acho que é uma das grandes perguntas que eu... Passa tempo, vai tempo, é a questão. Como saber se é Deus falando? E como você soube? Porque o Senhor revelou ao seu coração que você deveria parar de fazer o que você estava fazendo, né? E começar a pregar e trabalhar realmente com isso, e ele ia ser a sua provisão. Como foi esse processo de entender, de ouvir de uma maneira mais prática para quem tá ouvindo a gente? Olha só, eu tava pensando aqui agora, enquanto você falava isso, porque normalmente quem tá perdido não sabe que está, né? Então, se você... Muito bom. Normalmente quem tá perdido pensa que tá indo pro lugar certo, né? Por isso que ele tá perdido. Porque se ele soubesse onde ele está, ele mudaria de teria rota. encontrado. Estaria encontrado. Verdade, isso é verdade, gente. Então, e é justamente porque há uma dificuldade de ouvir a voz de Deus por vários motivos. E talvez o principal dos motivos é porque a voz de Deus raramente combina com a nossa vontade. Então, na verdade, a gente ouve, a gente só não concorda. A gente sabe, a gente só não quer acreditar. Né? Por exemplo, quando a gente olha para Judas, o traidor, o que traiu Jesus, a Bíblia diz que ele recebe as moedas, as 30 moedas, e ele vai para a ceia com Jesus. E Jesus diz: alguém me traiu. E ele sabe que é ele. Mas ele não reconhece que ele é o traidor. Porque ele tinha uma chance de ouro de dizer: fui eu. Mas ele pergunta para Jesus: quem é? Ele sabia que era ele. Quer dizer, às vezes nós estamos perdidos, mas não reconhecemos que estamos perdidos, sabe? Então, há uma possibilidade de você ouvir um podcast como esse e você ser perdido. Estar perdido. Não Sim. ser, estar. Porque não é uma condição permanente, é uma condição de momento, talvez. E você achar que está tudo bem, não. Então, a questão chave de tudo, e talvez eu me encontro nessa função dentro do reino, é de ser o porta-voz, ou o evangelista, ou talvez o arauto, aquele que apregou em alta voz. Para quê? Para que você não precise de um momento de dor para descobrir que você está perdido. Muito bom. Eu me lembro de um filme onde um personagem mudava uma placa tava assim, 2 ruas e tava assim, perigo e o nome da cidade. Ele fez assim, mudou. E o perigo era porque tinha um despenhadeiro, certo? E a pessoa foi pro despenhadeiro. E ela caiu no despenhadeiro. Até uma hora que outra pessoa parou e falou assim: tá estranho isso aqui, sabe? Tá estranho. E ele olhou e viu que a placa estava virada e mudou. Ou seja, a atenção da gente também diz muito sobre o que a gente vai viver. O problema é que tem muita gente que espera cair do despenhadeiro para descobrir que estava perdido. Aconteceu comigo, por exemplo. Eu precisei despencar
para descobrir que eu estava perdido. E é por isso que eu prego. Eu prego para que você não precise cair do despenhadeiro para descobrir que está perdido. Então é por isso que a palavra de Deus está aí. Agora, dentro nessa figura de não ouvir a voz de Deus, né, de como ouvir a voz de Deus, eu acho que é muito sério isso, porque em uma geração onde tem gente que diz que não sente, que não ouve, que não consegue sentir da mesma forma, a preocupação é, será que Deus está falando ainda ou Deus está de mal com a minha geração? E a resposta é não. Deus não está de mal com a geração. Deus está falando, como sempre. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão fechados, tapados, e as suas mãos não estão encolhidas. Ou seja, o Senhor está. Salmo 55:17, se eu não me engano, diz: de manhã, de tarde, a meio-dia, clamarei e orarei, e ele ouvirá a minha voz. Provérbios afirma: aqueles que me amam, amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Bom, então nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que responde, que será achado. Então, veja, a intenção de ouvir a voz de Deus parte do nosso coração, não da boca do Senhor. Deus está falando, Deus usa você, Deus usa eu, Deus usa quem Ele quer. Deus está usando tudo para falar com o ser humano. Deus está livrando, Deus está cuidando, e às vezes nós nos fingimos de tolo, porque ouvir a voz de Deus nos cobra um alto preço. Ouvir a voz de Deus nos cobra mudar de decisão, ouvir a voz de Deus nos cobra a mudança. Então, peraí, eu sei o que eu tenho que mudar, então talvez seja essa uma voz de Deus para você, você tem que mudar, meu lindo. Eu prego o evangelho ele é puro e ele é completo, ele fala de uma boa nova que me alivia, que conforta o meu coração, mas ele também diz de uma renúncia, de um arrependimento e de um seguir a Jesus, certo? Então, peraí. Você escolhe o que você vai ouvir, tudo bem. Se você quiser viver on demand com o Senhor Jesus, o problema é seu. Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus que é refúgio, ele é uma casa permanente. E se você for olhar de uma maneira mais profunda, quando você chega em Apocalipse, você vai entender que, na verdade, a casa é você. Jesus diz: eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Ele está dizendo: você pode ser a minha casa permanente. Então, ou você vira um Airbnb, onde o Senhor se aloja por um pouco de tempo, e aí quando você quer, você expulsa ele, ou você vira uma casa permanente dele. Só que para você viver uma casa permanente, algumas mudanças terão que ser feitas. E eu quero dizer que não é nem você que vai mudar, é ele de dentro para fora tirando o lixo. É isso mesmo. Sabe? Então é uma disposição. Então, peraí, Deus sempre está falando, mas é que a gente não quer mudar. A gente quer viver a mesma prática, a gente quer viver a mesma vida, a gente quer ser a mesma pessoa, a gente quer continuar transando com a namorada, a gente quer continuar falando mal do irmão, a gente quer continuar com o mesmo coração invejoso. Então, lindo, desculpa, Deus está falando, mas na verdade quem está se fingindo de tolo é você. Muito bom, Deus. Sabe? Então Deus sempre está falando. E a questão maior nossa é purificar o nosso coração para que essa voz seja limpa. Sabe? Tem um nome que é clear like a crystal. É uma expressão americana, né, que usa, que limpa como um cristal, né? É, perfeito. Você vai ver a translucidez disso tudo. E os momentos que Deus mais falou comigo foi justamente quando eu rasguei o coração, sabe? Dizer: Jesus, eu preciso de socorro. Eu falei agora, eu acabei de dizer, olha, eu pedi perdão pro Senhor, eu purifiquei o meu coração. Purifiquei não, porque eu não sou capaz de fazer isso sozinho, mas eu pedi para que o Senhor o fizesse. E foi onde eu ouvi a voz de Deus. E todos os momentos da minha vida com o Senhor são exatamente assim. Onde meu coração está acessível. Não está com a porta trancada. Entendeu? Entendi. É muito bom isso, Dave.